Bluetooth mode. Graças a Deus, irmãos, estamos aqui nessa hora tão maravilhosa, tão espetacular. Ontem eu tive a oportunidade de poder gravar um vídeo falando sobre escatologia, né? E ali falando sobre as correntes da escatologia, sobre as visões escatológicas. E hoje eu quero falar sobre a estátua de Daniel. Não dá para ler todo o capítulo porque é muita coisa, mas o capítulo 2, do versículo 7 ao 48, e o capítulo 7, do versículo 2 ao 8, são paralelos, capítulos, são sinônimos, sendo que no capítulo 2 é a visão do rei, uma visão humana, né? Como ele vê os impérios. E na visão, e no capítulo 7 é como Deus enxerga os impérios. A gente ainda não vai entrar nessa questão, mas eu gostaria de falar sobre a estátua, né? Daniel viu, ele interpretou o sonho do rei, que o rei tinha esquecido. E ele interpretou o sonho e viu uma estátua que era de ouro, de prata, bronze, ferro e barro. E Daniel interpretou. Nabucodonosor era um visionário, né? Um homem que gostava muito de ouro. Ele mandou construir os jardins suspensos da Babilônia para sua esposa, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ele era muito visionário em ouro, tanto é que Daniel, capítulo 3, ele constrói a estátua de ouro, né? Ouro puro, e ordena que os 3 jovens se dobrem, mas eles não se curvaram. Mas vou voltar aqui. O ouro representa o Império Babilônico, que foi de 605 a 539 a.C. Lá no capítulo 5 de Daniel, esse reino cai para os Medo-Persa, que durou de 539 a 331 a.C. Depois surgiu a Grécia com Alexandre o Grande, o Império Greco-Macedônio, né, que foi de 331 a 168 a.C. E esse império aqui foi uma coisa muito interessante. Até no livro de escola a gente aprende que Alexandre o Grande era um estrategista militar, era um homem de muita estratégia militar, né? E ele não aceitava que os seus soldados recuassem. Em 10 anos, Alexandre o Grande conquistou o mundo inteiro e fatalmente ele morreu de uma febre com 33 anos. E o seu reino foi dividido entre os seus generais, né? Ptolomeu, Cassandro, Lisandro e Seleucus. Isso é uma outra história, não vou entrar nesse mérito agora também. E depois veio o Império Romano, que parte de ferro e parte de barro. A lenda diz que os 2 jovens, Rômulo e Rêmulo, foram amamentados por uma loba, né? A lenda fala sobre isso, e ali surgiu o Império Romano, que atravessou de uma era para outra. Começou no ano 168 a.C. e foi até o ano 476 depois de Cristo. Parte ferro e parte barro, porque o ferro ele é forte e o barro é fraco. Então, ao mesmo tempo que o Império Romano foi muito forte com seus imperadores, e foi fraco também. Tanto é que acabou e se extinguiu, né? Hoje só tem a cidade de Roma, a Itália, né? Mas aquele império robusto, ele não existe mais. E depois vem uma pedra sem auxílio de mão. Essa pedra foi cortada sem auxílio de mão no ano 476 depois de Cristo e continua até hoje. Mas não foi só ali, não. Foi na morte de Jesus, aonde o mal foi dizimado, o mal foi vencido, foi anulado, foi derrotado na cruz do Calvário. Jesus
Ele é maravilhoso. Ele derrotou o mal com a sua morte. Então aqui estão os impérios. O ouro representa a Babilônia, a prata, Medo-Persa, o bronze, o Império Greco-Romano, o ferro e barro representa Roma, e uma pedra sem auxílio de mão que destruiu todos esses reinos, e dele e se encheu toda a terra. A Bíblia fala em Abacuque que toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Que coisa maravilhosa. Nosso Deus é tremendo, né? Ele é poderoso. Depois você pega o capítulo 2 e o capítulo 7, leia com calma, você vai ver que tem um paralelo. No capítulo 2 é a visão do homem, como o homem enxerga os reinos. E no capítulo 7 é como Deus vê os reinos, como Deus, na visão espiritual de Deus. Amém? Então aqui está o estudo bem básico sobre o livro de Daniel, no capítulo de número 2. Espero que tenham gostado. Nós voltaremos em breve com outro estudo, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém.